Oi, tudo bem? Eu sou Ariel Veríssimo. Hoje eu estou aqui trazendo uma pessoa muito especial, a Manuela. Bom, eu quero aproveitar para falar o seguinte: como todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu tenho falado e tenho espalhado por aí que esse ano é o ano das mulheres, né? E não é à toa que eu trouxe mais uma mulher aqui para falar. Então eu gostaria de conversar com ela. Ela é uma advogada, ela é uma freira. Então eu queria começar pedindo para você se apresentar e depois nos falando como que é esse seu trânsito. Ela também acabou de me dizer que é terapeuta holística, então eu quero saber sobre tudo isso. Então, eu sou, como já falamos, Maria Manuela, sou portuguesa, nasci, cresci na cidade do Porto, em Portugal, durante a ditadura de Salazar. Nossa. Eu vivi todo o tempo de ditadura. Era muito interessante quando eu comecei a ficar adolescente, estudar. Eu saía de casa com o mantra da minha mãe: minha filha, por favor, não compre confusão com a polícia. Por quê? Naquela época, quem se levantava para dizer alguma coisa diferente contra o regime eram os estudantes. Que ano era? Mais ou menos. Eu nasci e cresci com essa nuvem em torno pela questão do regime autoritário, etc. Mas quando eu comecei a sair de casa para estudar, eu já era adolescente, então 1970, depois de 75 que nós... os cravos. Ainda não. Eu ainda saí um bom tempo e todo dia eu passava na frente da Universidade do Porto, que o senhor conhece muito bem, né? E era realmente um lugar, assim, de muita luta e de muito ataque da polícia também. E muito morro também. É. Então, assim, mamãe todo dia dizia: por favor, não compre confusão com a polícia. Às vezes eu rio hoje que eu digo assim: nossa, acho que ela deve estar muito inquieta lá onde está, porque proibiu tanto para não fazer isso e agora eu estou sempre no meio disso, né? Mas enfim. Em 75 a gente viveu a Revolução dos Cravos. Depois, naquela época, eu já comecei um pouquinho mais à frente a trabalhar. E naquele tempo, né, os escritórios, né, eu fui funcionária da Fiat Automóveis. Olha só. Eu era funcionária do escritório da Fiat e depois também fui crescendo na empresa, me tornei a chefe de escritório até o dia de eu sair de casa para abraçar a vida religiosa. Porque eu sempre fui assim uma menina muito altruísta e muito inquieta com aquilo que me cercava também. Então, assim, muito interessante que às vezes as pessoas diziam assim: você não tinha vontade de ter uma família? Eu disse: sempre tive muita vontade de ter família. A família é tão bom, tão importante para mim, que a minha ficava pequena demais para mim. Uhum. E por isso eu comecei sempre a alargar os horizontes quando eu comecei a ficar adolescente. E me perguntar o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou ser. Eu comecei sempre a alargar os horizontes para a grande família humana. Eu, com 16 anos, a nossa paróquia tinha um lar de idosos. E eu ia para o lar ajudar a cuidar dos velhinhos, que naquele tempo era o máximo, assim, da gente ter essa bondade com os mais velhos. Hoje a gente até tem essa dificuldade do etarismo, etc. Mas para nós, o idoso era alguém sacrossanto. E a gente se sentia muito bem cuidar. Então, assim, os meus pais eram católicos praticantes, a gente cresceu na religião católica. E quando eu comecei a chegar na idade de me doar aos outros, então eu comecei a ver também dentro da comunidade católica os lugares onde eu poderia servir. Só uma pergunta, um parênteses. Nesse momento, qual a importância de Fátima na sua vida? Tinha algum significado ou não necessariamente? Fátima tem todos os significados para mim. Sim. Porque eu fui uma criança muito doente, muito frágil. Quando eu nasci, eu quase morri. Até aos 3 anos de idade eu sempre fui alimentada a soro, porque eu tinha convulsões direto. Eu não aceitava leite nenhum, só aceitava leite materno. E por falta de sorte, a minha mãe não tinha leite materno. Mas aí tinha a minha tia que teve uma menina 15 dias depois de mim, então a minha tia me amamentava a mim e a filha dela.
tia Branquinha, que eu digo que era minha mãe. Eu chamava minha tia-mãe. E que, aliás, eu sou muito parecida fisicamente, de personalidade. É muito interessante como realmente essa troca. Então, minha tia me alimentou, mas todo dia, os meus pais iam comigo para o hospital para tomar soro, porque eu não aceitava muita coisa, era uma criança realmente bem frágil. Até que, diz que um dia o médico chamou meu pai e minha mãe e disse, olha, eu vou dar um remédio, ou essa menina vai reagir ou ela morre. E aí meu pai prometeu para Nossa Senhora de Fátima, que se eu sobrevivesse, que enquanto eu estivesse à guarda dele, que todos os anos, num dos 6 meses de aparições, que seria de maio, hoje é festa, né? De maio a outubro, a primeira aparição que foi em maio e a última em outubro, que meu pai me levaria em Fátima. E realmente, eu cresci indo em Fátima todos os anos. Quando o Papa Paulo VI foi em Fátima, eu lembro de mim com meu pai aqui, o meu pai comigo aqui nas Cavaleiras para eu ver o Papa. E o Papa passou assim embaixo e me abençoou na testa. Eu me lembro assim disso, eu era bem criança, né? Deveria ter 6, 7 anos. E eu me lembro meu pai comigo aqui e o Papa passar, inclusive com a irmã Lúcia, vidente de Fátima, Viva que ainda. era... Não, agora já morreu. Não, naquela época. Naquela viva. época, sim. E a irmã Lúcia, vidente de Fátima, carmelita, enclausurada do Carmelo de Coimbra. Ah, que bacana. Tem um filme de Fátima, não sei se a senhora viu, que eu acho muito interessante, que quem faz a Lúcia é a Sônia Braga, uma atriz brasileira. Não vi. E é lindo a cena na verdade, é sempre um padre que vai conversar com ela, tentando Sim. tirar coisas, e é uma cena muito bonita. A Lúcia viveu até há poucos anos atrás. Sim. E hoje está em processo de beatificação, né? Sim, com Está em certeza processo. já é, né? Sim, é. Até porque o título de beata ou de santa é muito mais importante como referência para nós que estamos caminhando que para aqueles que foram, né? Mas é uma forma de referência, né? Para quem está aqui, ter alguns paradigmas de pessoas que, não obstante a realidade humana, conseguiram transcender. Então, o que a senhora me disse é que, naquele momento, seu pai, sua mãe, e o milagre de Nossa Senhora de Fátima realmente. Consigo. Sim. Aquilo te trouxe uma importância para seguir a carreira religiosa, ou só foi mais um motivo de fé? Eu acho assim, quando eu era criança, eu não entendia muito isso, era importante, mas tinha eu me lembro que em Portugal tem a história dos anjinhos, né, que vão velar o outro anjinho, e em frente à nossa casa tinha uma família com um monte de criança, e eles tinham certas dificuldades. Então acho que uma das meninas ficava rezando para eu morrer, que era para os anjinhos. Para os anjinhos comer bolacha. Quando meu pai descobriu, comprou um monte de caixa de bolacha, levou lá. Para aqueles mortos de fome. Enfim, tudo bem. A gente cresceu, às vezes ouvia essas histórias. Sim. Meu pai tinha muita raiva dessa história, de ficar apressando a ida da filha dele. Enfim, mas assim... E eu percebia que mesmo depois, quando a história... Eu soube que as meninas... porque algumas eram da minha idade, outras eram mais novas, outras mais velhas. Isso nunca me atrapalhou no relacionamento. Até porque acho que a gente, quando é criança, não tem essa força da maldade, né? Era uma piada como tantas outras. Ponto. Mas a gente cresceu assim nessa atenção e nesse cuidado. E então, quando chegou aquela fase de começar a se perguntar o que é que eu vou fazer, né? Então, foi quando eu comecei a refletir a vida religiosa. E com 15 anos, eu falei que eu queria ser freira. E aí, foi uma tragédia dentro de casa. Porque eu estudava e eu sempre dizia que eu queria ser psiquiatra. E ser psiquiatra para o meu pai e para minha mãe era muito orgulho, mas freira não. Mesmo porque em Portugal a mulher freira
ela não tem a relevância que nós temos aqui na América Latina, por exemplo. Ah, entendi. Fica meio coitadinha, não por acaso se chama de irmãzinha. Eu não permito que me chame de irmãzinha, eu sou irmã. Azinha já, mas em Portugal tem isso, porque é uma forma de diminuir a mulher, da coitadinha, da frágilzinha. Então realmente a pessoa da freira, até porque se tem muita fé, mas não se tem uma fé tão esclarecida, tão encarnada como a gente vive aqui. É uma fé muito intimista, muito voltada para si. Mas tem um preconceito Com as freiras do homem e da mulher? O homem pode ser padre, mas Sim. a mulher... Tem, até porque ser padre, isso tanto lá quanto cá, dá status. Machismo, talvez? Também. Machismo, autoritarismo. Nossa, eu nunca tinha visto por esse ângulo. É bem acentuada essa... E nunca imaginei que tivesse isso. Interessante saber. Até nisso, mais à frente nós poderemos voltar aprofundando. Gostaria. Que é sério. Gostaria, porque eu acho muito importante isso. E acho que até vem de encontro uma discussão que está aí agora, né? Então, assim, eu optei. Os meus pais não deixaram, por óbvio. A primeira vez que eu apanhei uma surra foi quando eu disse que eu queria ser freira. Nossa, do seu pai? Do meu pai. Uma foi a surra primeira, severa. a última vez. Eu brinco, eu digo que foi a surra teste. E simbólica para dizer que a vida deveria dar muitas outras. E eu fiquei 1 ano submetida a castigos. Eu era uma menina muito vaidosa, então não vai no cabeleireiro, porque freira tem que ser simples. Não vai ter roupa nova, porque freira tem que ser simples. Então não queria ser freira, então prove. Então eu fui submetida assim a alguns castigos de tirar de mim as vaidades que eu gostava e que eu entendia que deveria ter. Minha mãe me levou num psiquiatra para ter certeza que eu estava no uso das minhas faculdades mentais de verdade. Enfim, e eu lembro que naquela época o médico perguntou assim: a senhora teve algum desgosto? E eu fiz assim: eu não tive não, mas eu estou começando a ter agora, só porque eu tenho uma opção de vida. Estão querendo dizer que eu não estou bem da cabeça? Eu até agora não tive não, mas agora estou começando a ter. Eu sempre fui bem convicta das coisas que eu queria. E bem direta, né? Faz parte. Muito corajosa. Eu acho. Porque eu não sei, me corrija se eu estiver errado. Naquele contexto. Mas eu acho que o mundo nessa época, nos anos 60, 70, era bem rígido, né? No Brasil também era. Então eu fico imaginando uma mulher indo contra os conceitos da família, né? E foi a primeira vez que eu desobedeci frontalmente. A primeira vez que eu me lembro de desobedecer frontalmente foi nessa época. Aí eu me lembro assim que o médico olhou, fez assim: bom, eu vou dar umas vitaminazinhas e vamos ver. Lógico, estava cobrando consulta e ia ter que dar alguma coisa mesmo. Tudo certo. Aí, quando nós saímos, a minha mãe olhou com uma cara muito feia e fez assim: dei tanta educação e não aprendeu nada. Bom, e era aquele negócio. Aí, depois, uma vez, um padre veio, mais à frente, um tempo, e disse assim: para acabar com essa guerra, você cala com isso, até você poder amadurecer mais. E realmente foi muito sábio da parte dele, essa sugestão. Porque eu fui amadurecendo, eu fui crescendo. Depois, quando eu entrei no convento, eu percebi, realmente, se eu tivesse entrado naquela idade, naquela circunstância e com aquela imaturidade, tinha bondade, tinha altruísmo, mas não tinha juízo, porque era uma menina de 15 anos. Realmente, depois, dentro da vida religiosa, eu percebi, eu não teria ficado. Porque são muitas exigências, e os 5 anos de espera foram ótimos. Eu continuei estudando, eu já entrei no convento estudada, eu tinha o meu emprego. Aí eu tinha o que deixar para oferecer. E hoje, eu até digo isso muito para as pessoas, é muito importante você ter o que deixar
para ter o que oferecer. E uma experiência de vida também, Sim, né? sim. Aí eu entrei no convento, foi a primeira vez que eu saí da grande cidade para ir para a roça. Casa de formação era em Viseu, numa cidadezinha pequena chamada Abrunhosa, que ficava no pé da Serra da Estrela. E ali não se tinha nada. Tinha o infantário das freiras, que a gente tinha crianças para cuidar. O hospital ficava a 60 quilômetros de distância. E eu, que já era enfermeira, que já tinha toda uma trajetória de antes cuidar do lar dos idosos, ia cuidar das pessoas doentes na redondeza. Então, às vezes de manhã eu estava nas coisas internas do convento e à tarde eu ia visitar os doentes da redondeza e aqueles mais sérios. Então depois eu fui percebendo nesse caminho também o fio condutor por onde as coisas foram sendo conduzidas. Como eu sempre tive assim um carinho muito grande pelos menos afortunados, com um ano a irmã, que era uma congregação brasileira, chegou em mim e disse: você gosta muito de pobre, amanhã você vai viajar para o Brasil. Eu levei um susto, porque naquele tempo noviça não ia em casa. Isso era o ano de 81. E eu era noviça da profissão, mas era noviça, então eu não iria em casa me despedir dos meus pais. Olhei, fui na capela, rezei e no dia seguinte fui com a mestra cuidar do passaporte para vir para o Brasil. E quando eu cheguei no avião, viajando do lado das duas madres e eu, uma menina, né, de 21 anos, ia fazer 22 ainda. Meu pai e minha mãe foram ficar meia hora comigo no convento e o meu pai disse assim: eu acho você muito novinha para ir para a terra dos outros, mas já que foi isso que você escolheu, vá e seja fiel. Ele disse: cruzeta, que aqui para nós seria cabide, não seja cabide de hábito. Não seja cabide de hábito. Não pendura a roupa. Também não sei se naquele tempo se eu tinha todo o juízo para entender a profundidade disso. Sim. Mas entrei no avião e vim, e com 1 ano e meio que eu estava aqui, meu pai faleceu de infarto. Teve um infarto fulminante e faleceu. E na época eu já era superiora de uma casa com 120 crianças, uma grande parte filhas de mães solo e mães separadas de marido. Então, eu não podia nem chorar porque eu tinha uma grande família para dar conta. Foi uma experiência muito, muito difícil, a perda do pai. Foi realmente uma coisa bem difícil. E eu era mestra de noviças, que são as meninas que estão se preparando para a vida religiosa. E naquela semana eu tinha dito para as meninas que quando a gente entra na vida religiosa, a família da gente como que fica relegada a segundo plano e a família de fé começa a ter a prioridade devido às próprias exigências. E quando eu vivi essa experiência, eu falei: nossa, agora é a hora de assinar tudo aquilo que eu disse essa semana nas aulas. Mas eu percebi que eu também várias vezes, sempre que eu dizia alguma coisa com muita convicção, eu era depois chamada a provar aquela coisa. E assim foi. Eu vim para o Brasil em 81, era o término da ditadura do Brasil. Eu vivi todo o processo de redemocratização. O primeiro lugar que eu fiquei foi em São Gonçalo, Niterói. Fiquei 1 ano. Depois, quando as irmãs perceberam que eu corria algum risco, que eu nem tinha consciência, tenho hoje, com os militares, me transferiram assim, de forma abrupta, porque certa vez chegou uma menina e disse: oi, irmã, o meu irmão disse que é para a senhora ter cuidado com a língua, que a senhora fala demais. E eu achei... Que ótimo. E eu achei que era ipsis litera aquilo que ela estava falando. Eu só fui entender o que isso significava muitos anos depois.
E alguns anos atrás, depois que eu fiz direito, aí eu fui entender também com maior profundidade. Mas eu rio que eu digo assim, realmente em cada tempo Deus nos dá e nos pede o necessário conforme a maturidade. Acho que no tempo que eu nem tinha tanta maturidade, não me foi pedido aquilo que poderia me assustar. Eu vim para servir aos outros, eu servi. Era um tempo do processo de redemocratização, eu acompanhei todo o processo de redemocratização. Fiquei 1 ano, então, em Niterói. Diante dessa conversa, que as irmãs entenderam o que significava, eu fui mudada de casa rapidinho, de um dia para o outro, e eu não entendia. Eu fiquei muitos anos assim, sem entender porque eu tinha mudado de casa. Aí fui para o interior de São Paulo, Marília, que eu digo que é o meu segundo Portugal. Em Marília, eu era responsável por uma creche e por um hospital que ficava a 60 quilômetros de distância, Herculândia. E naquele tempo nem se falava de reciclagem, eu já vendia garrafas e vidro para poder fazer o muro do hospital e reformas necessárias. Como eu sempre tive muito tino administrativo, até porque pela experiência que eu tinha antes e pelos meus estudos, etc., então sempre que uma casa tinha dificuldade, as irmãs mandei para a Manuela que ela dá conta. E assim foi. Aí depois de um período já longo, em Marília, interior de São Paulo e Herculândia, aí eu fui para a Bahia, que era todo um tempo muito difícil. Eu fui para a Bahia em 86, fiquei até 88. Em Salvador? Eu fiquei no interior da Bahia. Caldas do Jorro, que é uma cidade que tem uma água quente, que a água sai da terra quente e é uma água medicinal para doenças de pele. Muita gente vai naquele lugar para se curar. É curativa. E lá eu era também a responsável pela comunidade, que era uma comunidade que não tinha padre, porque na Bahia tem muitas comunidades que não tem padre, né? Então, era a diretora do colégio, a responsável da comunidade. E naquele tempo tinha um cardeal muito bom, chamado Dom Salvador. Era um homem muito corajoso. E era um tempo que se matava assim, com muita facilidade. Eu vi muita... Tinha coronel ali? Tinha. Era um lugar marcado pelos coronéis. Eu enfrentei o coronelismo daquele lugar, até porque realmente eu era muito jovem, então eu não tinha o peso dessas coisas. Por isso que eu brinco, eu digo, Deus nem me assustava. Consciência, a senhora foi contando a sua história de Portugal, foi me colocando e foi começando a entender. A sensação, eu vivo muito da minha sensação pelas coisas, né? A sensação que eu tenho é uma palavra. A senhora tem consciência da sua coragem? Eu acho que eu tenho. Eu sou atrevida. A palavra de Portugal seria atrevida. Aqui a gente teria ousada, né? Eu tenho essa ousadia. Que bom. E eu fui educada para não ter medo. Meu pai sempre dizia. Uma outra pergunta, assim. O seu masculino é muito forte? Eu percebo porque isso. Eu tive uma boa relação com meu pai. Tanto que eu tenho muito mais facilidade de trabalhar com homem, de me relacionar com homem com mulher. Porque como eu sempre tive na figura de meu pai, o grande amigo, até que eu tive meu pai, eu acho que nunca me faltou nada. Porque tudo meu, eu conversava com meu pai. Para começar, meu pai foi um pai que ele sentava com as meninas, ele foi o nosso catequista, todas as coisas era com ele que a gente conversava. A minha mãe era mais do zelo, de cuidar das meninas, de botar as meninas bonitinhas, arrumadinhas, mas conversa era com o papai. E eu percebo que até hoje eu tenho mais facilidade de me relacionar com homem do que com mulher, e eu atribuo a isso. Mas até o seu comportamento muitas vezes tem posturas e autoridade masculina, de chegar... Sim. Eu percebo um homem muito forte, não sexualidade, estou falando de força. De força. Até porque meu não pai... Não que o homem seja melhor que a mulher, mas são posturas diferentes. Meu pai dizia, essa menina tinha que ter nascido homem.
E eu não gostava de ouvir, mas porque eu tinha 17 anos, meu pai teve um rompimento de pleura. Uhum. Ele tinha uma empresa com 200 funcionários e a menina de 17 anos assumiu a empresa dos 17 funcionários. Ia de salto alto, já que não tinha tamanho nem idade, tinha que ficar no salto. Mas eu assumi. E quando meu pai melhorou, a partir daquela altura, papai começou assim a se sentir muito orgulhoso e a partilhar tudo comigo. Uhum. Tinha um lugar da casa bem bonito, que era escritório, que a gente trabalhava junto ali. Naquele tempo, a máquina de escrever, o professor Capoviano sabe que eu tenho muita dificuldade com computador, porque eu sou a filha da máquina de escrever. A máquina de escrever foi minha grande aliada naquele tempo. Enfim. Nessa sua relação com seu pai, que eu acho muito interessante, e a senhora fala com ele que seu olho brilha, tem um amor muito maravilhoso, a senhora diria que naquela fase que apanhou porque queria ser freira, a senhora acha que a sua resiliência dobrou seu pai? Para te respeitar e chegar nesse grau de amizade que me parece que vocês chegaram? Sim. Ou eu estou equivocado? Não está equivocado não. E eu sempre digo assim, quando meu pai entendeu que essa era a minha vocação, ele foi aquele que sempre deu todo o apoio. Quando eu tomei hábito, meu pai foi na minha vestição, minha mãe não foi. Minha mãe dizia, eu quero caixão no meio da casa, não criei filha para isso. E eu percebi, tudo bem, vim para o Brasil, fiz minha trajetória, tudo, mas eu percebi que a minha mãe morreu sem aceitar a filha freira. E sem gostar que a filha fosse freira. Ela não tinha nenhum orgulho disso. Papai não. Papai, quando entendeu, aceitou e respeitou. Um outro parênteses sobre a sua mãe. Não sei se eu estou equivocado ou não, mas assim, talvez essa tristeza da sua mãe seja porque ela se sentiu abandonada, entre aspas, do ponto de vista que ela ia ser a única mulher ali a enfrentar o machismo, entre aspas, e a senhora, de uma certa forma, conseguiu a sua libertação enquanto freira? Eu acho que não, eu acho que tem mais a ver com uma vaidade, com um brio. Porque eu sou a filha mais velha, tem minha irmã, então ela tinha uma filha. Ela tinha uma outra filha para dividir. E tem o meu irmão, o caçulinha, que é mais novo do que eu, 12 anos. Mas me parece que a senhora era o centro das atenções, entre aspas, por ser diferente, por ter uma personalidade. Talvez isso despertasse inconscientemente na sua mãe um certo ciúme. E eu acho que também a minha mãe tinha uma certa raiva de freira, porque como eu fui uma menina que dependi muito do hospital, e o hospital era dirigido por freiras, e segundo eu ouço, às vezes a mamãe chegava aflita, querendo que cuidasse da filha dela, e ela ouvia as irmãs estão rezando, e ela não entendia que oração fosse mais importante que cuidar da filha dela que estava ali, lutando para viver ou para morrer, né? Enfim, acho que é uma série de... Tem esse lado, mas tem sobretudo a questão do brio, da vaidade, porque como a freira era... Tanto que a minha mãe dizia, meu irmão, depois que a minha mãe faleceu, ela deixou os bilhetinhos, ela mesma que dividiu o que ela queria dar para cada filho, os presentinhos com o bilhetinho de cada um. Mas o meu irmão disse, aí quando a minha mãe faleceu, eu fiquei em Portugal 7 dias, são 7 dias horríveis assim, porque o povo leva muito a sério o luto, então 7 dias você não liga rádio, não liga televisão, não liga nada, era aquele negócio assim, silencioso, cinzento. Ela morreu em março, então era aquele término de inverno, das árvores, tudo sem folha, e o começo da primavera muito tímida ainda, porque minha mãe morreu em 23 de março, e a primavera entra em 21, então assim, as árvores ainda estavam desfolhadas, aquela coisa assim, realmente difícil. E no dia que a minha mãe foi enterrada, chovia torrencialmente, e aquela austeridade de Portugal. Eu lembro que eu fui, e chegou lá o senhor que cuida do cerimonial, com uma bandeja de prata, aquela prata antiga de lei,
com o bendita das chaves, dentro, a chave do caixão vai em cima daquela salva de prata, chama salva de prata, né, a gente carrega. Aí ele veio entregar para mim, que era mais velha, eu olhei e fiz assim, pode entregar para o meu irmão que sempre cuidou da minha mãe, porque realmente meu irmão que sempre cuidou. Aí ele olhou meio assim para mim, tipo assim, mas o cerimonial é seu. E eu falei, por favor, meu irmão que sempre cuidou da mamãe. Enfim, e nós enterramos minha mãe debaixo de um temporal assim, torrencial, uma chuva torrencial, parece que aquilo que alguém queria segurar de lágrima, o céu chorava. E aí então foram aqueles 7 dias assim, daquele silêncio, daquele peso todo. E antes da missa de 7º dia que meu irmão veio entregar aquilo que a mãe tinha deixado para cada filho. E ele disse assim, olha, Manela, tá aqui essa caixinha que a mãe mandou entregar e ela disse que a gente cuidasse, que você era a mais pobrezinha. Então eu sempre entendi que o que incomodava realmente nem era sair e nem era mas era a questão social. Nossa. Ela não admitia que a filha fosse a mais pobre. E a vida da freira é escolha, justamente. A vida da freira é escolha pela pobreza. Não precisa ter o que não é necessário. Então era um preconceito material. Era um preconceito material, de status social. Isso ainda te comove? Isso me comove. Mas isso me alegra no sentido de dizer assim, eu fiz a escolha certa. Tanto que... E seja onde ela estiver, ela sabe da sua glória, sim, da sua existência. Tanto, né? Que, quando depois meu pai faleceu e que foi dividido aquilo que era de cada um, o que eu ganhei do meu testamento, eu apliquei na Bahia na construção de um colégio. Olha só. E eu tenho, assim, a maior alegria de dizer isso. Então, eu percebo, isso me ajuda quando eu tenho que dialogar com as pessoas sobre o que é essencial ou o que é supérfluo. Isso me dá muita serenidade. Eu recebi o que tinha, coloquei a serviço da grande comunidade. Mas também aquilo que é realmente essencial nunca me faltou. Perfeito. Então eu sempre digo assim, a gente precisa realmente ter essa certeza de que o que se semeia frutifica de outra forma. Eu peguei o testamento do meu pai, eu usei na Bahia, que naquele momento era o colégio que precisava. Que coisa linda. E quando teve um momento que eu precisava muito, nunca me faltou. Perfeito. E se a gente pode fazer até um pular. Anos atrás, 2 anos atrás, eu comecei no meu escritório sem nada. Enquanto advogada. Eu acabei de tirar minha carteira do AB. Primeira opção que eu fiz foi fazer convênio com a Defensoria para atender carentes. E eu disse assim, eu não vou atender mulheres vítimas de violência, nem menor em confronto com a lei, no banquinho de não sei aonde, ou na salinha do AB. E eu tive o cuidado de ter o meu escritório, porque eu acredito que antes de chegar a advogada, e é assim mesmo que acontece lá, sim, chega uma pessoa que acolhe, que conversa, que dá café, que dá água. E eu comecei sem nada. E nunca me faltou. Eu não tenho clientes constituídos. Eu tenho os pobres que a Defensoria manda e é quem eu faço questão de tratar com muito carinho. E, às vezes, até pagar, eu brinco, eu digo, eu pago para trabalhar. Então aí a gente pode dizer que o direito e a espiritualidade ou a religião se juntaram por uma causa para que aonde a espiritualidade ou a religião não pudesse chegar, a verdade pudesse ser trabalhada ou pudesse ser transformada para aquelas pessoas. Eu diria tem sim, a ver isso? Tem tudo a ver. Por quê? Que lindo Do ponto isso. de vista religioso... Foi consciente ou inconsciente?
foi movido pelas exigências das mudanças Da sociais. existência. E da existência E também. também, por quê? O fundamental, do ponto de vista religioso, aquilo que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Não há vida em plenitude sem escola, sem casa, sem terra, sem trabalho, sem dignidade, sem tudo que está aí. Ok. Eu sempre trabalhei com mulheres, com crianças, com adolescentes, e são umas categorias que nos últimos anos ficaram no olho do furacão. Então, a certa altura eu disse: agora não dá mais para eu fazer o que eu faço se eu não me qualificar. Foi quando eu optei por fazer direito. Eu fui para a faculdade de direito, eu tinha 50 anos. E eu digo assim: onde vai a irmã, não vai a advogada. Eu boto as duas em duas gavetas bem distintas. Mas a irmã ajuda a advogada, porque a irmã dá à advogada uma humanidade diferente. É isso. E eu percebi depois no direito, foi uma das minhas primeiras grandes emoções, quando no direito civil se falou de tutela, que a minha vida inteira eu tutelei alguém, com ou sem consciência. Eu enfrentei a ditadura, eu cuidei de crianças naquele tempo, que ainda não se tinha o ECA em 85, e quando os pais perdiam o chamado pátria e o poder, as crianças eram colocadas nos orfanatos das irmãs. Então a gente era a mãe daquele monte de criança que tinha perdido a mãe e o pai, às vezes os dois juntos. E eu lembro quando eu comecei a fazer direito, que eu comecei a estudar direito civil, eu fui ficando maravilhada. Eu disse: nossa, eu sempre fiz isso e eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Depois o enfrentamento na Bahia, naquele processo que eu já disse de redemocratização, que não foi fácil. Eu vi morrer muita freira, vi morrer muito padre, morrer de morte matada. Sim. Eu fiquei ameaçada de morte 6 meses. Eu fui para a rua depois para depor o Collor. Aliás, nem sei se é mau exemplo para alguém. Umas semanas atrás eu fiquei tão feliz quando eu vi que a minha ida para a rua valeu a pena. Esperei 33 anos, mas deu certo. Né? Esperamos que alguns outros também vá, né? Eu também espero sinceramente, que já está com algum atraso, mas com o meu respeito ao Poder Judiciário, ele tem o seu tempo. Ele tem o seu tempo. Mas então, assim, para dizer, o direito, tanto que hoje eu brinco, eu digo assim, o direito é para qualificar a freira, do ponto de vista técnico. Okay. Porque muitas coisas que no passado eu conseguia fazer com boa vontade, na complexidade da sociedade atual, é inviável. Por exemplo, na pandemia eu fiquei muito preocupada. Porque nós ficamos com um grande número. Na pandemia, eu me tranquei dentro de casa, porque eu sou grupo de risco, seja pela idade, seja por uma problemática de saúde que eu já tenho latente. Sim. E aí, eu me dispus a atender no telefone. E eu ouvi muitas histórias muito tristes. Eu percebi famílias inteiras banidas pela doença. E eu percebi que ficaram muitas crianças e jovens órfãos. E isso me deixou muito preocupada, porque eu dizia assim, antes de nós termos uma organização formal, o parente mais próximo, o vizinho, pessoas de boa vontade abraçava, acolhia as crianças e cuidavam. Hoje a gente precisa respeitar o tempo e os trâmites do Poder Judiciário. Então, até se colocar a criança numa família que possa realmente exercer a guarda ou a adoção, tem um processo, tem um rito para seguir. E às vezes isso, dependendo da idade ou da circunstância daquela criança, daquele adolescente, esse tempo às vezes pode ser demasiado longo. Entendo. Então eu fiquei muito preocupada com isso. Mesmo porque no passado, muitas congregações religiosas nasceram para responder ao desafio da peste bubônica,
que dizimou muitas pessoas. E minha tia dizia, olha, o que a minha tia tinha agora, no tempo do Covid, 95 anos. E era muito lúcida. Ela falava comigo de política, de religião, de tudo. Ela partiu já. O ano passado foi a seguinte, mas partiu assim, doença natural, mas com 95 anos não usava óculos, não usava nada. Que beleza. E eu lembro de um dia, isso aqui é muito interessante espiritualmente. Diga. Durante o tempo da pandemia, não bastasse o vírus que nós tínhamos o embaixador do vírus aqui no Brasil, na cadeira da presidência, né? Que eu costumo dizer, o presidente da época era realmente o grande aliado do vírus. E eu tinha muito medo de algum dia não conseguir dar conta dos compromissos, de pagar as coisas do dia a dia, porque se estava naquela situação. E tinha muito medo, às vezes, diante daquele fechamento todo, eu começar a adoecer mentalmente. Mas era uma coisa que eu nunca ousei falar com ninguém. Porque aí, assim, se você está num lugar de dar força, você não pode enfraquecer os demais. Então, era alguma coisa que eu cultivava dentro do coração. E um dia, do nada, minha tia ligou de Portugal e disse, eu quero dizer uma coisa. Está tudo muito difícil. Tu fostes para o Brasil como missionária. Não foste vendida como escrava. Se precisares voltar aqui à tua casa, o teu país e a tua tigela de sopa e o teu lugar continua aqui. Já deste um tempo suficiente de colaboração. Eu levei um susto assim, porque eu pensei, gente, onde ela tirou isso? E aí ela foi conversar política comigo. Com uma lucidez que parece que tudo que me incomodava e que eu não ousava dizer para não dar mau exemplo para ninguém, Sim. Ela deu voz a todas as coisas. Que maravilha. E eu lembro que depois disso, um dia ou outro mais à frente, numa dessas coisas tristes que o nosso representante maior fazia, representante nem é o termo, mas para ser educada, né? Vamos dizer assim. Ok. Eu lembro que num desses desmandos da autoridade constituída, que acho que é melhor dizer assim, fica mais... Autoridade constituída é ótimo. Prefiro. Eu também acho. E eu disse assim, eu não estou aqui como escrava, eu sou portuguesa, eu estou aqui porque eu sou cidadã do mundo e eu vim aqui para servir. Aqui é o meu lugar. Eu percebi que aquela fala me deu condição de escolher. Se até antes eu dizia assim, e se eu quiser ir porque era uma coisa que às vezes eu dizia, meu Deus, se eu quiser ir para Portugal eu não posso, porque a fronteira está fechada. Se acontecer alguma coisa, os outros também não podem vir, porque a fronteira... E aí depois disso eu comecei a perceber, o reino de Deus não tem fronteiras. Não e eu tem. vim como cidadã do reino. Que coisa linda. Eu penso que isso foi uma coisa que me ajudou muito a fazer uma grande leitura. Leitura da vida, leitura do valor da família. Eu não estava negando minha família. Eu estava aumentando essa família com aqueles a quem eu sirvo. Então, realmente, isso me fez pensar, repensar, voltar a optar. E não era mais uma coisa obrigada. Porque aquela história, você tem sua terra, você é daqui, e se quiser vir, pode voltar. Perfeito. Isso fez eu ter uma liberdade de voar. Não ficou mais aquela coisa da obrigação pela obrigação, mas a obrigação se revestiu assim de uma entrega muito mais profunda.
Eu tenho outras possibilidades, mas eu escolhi estar aqui e neste momento ser solidária com esta situação. É perfeito isso. Você sabe que a pandemia, para todos nós, ela trouxe um ensinamento, né? Sim. Para mim, a pandemia foi maravilhosa e foi difícil ao mesmo tempo. Eu lembro que nos primeiros dias, eu moro em São Paulo, né? Perto da Serra da Cantareira, perto do Horto Florestal. E eu lembro que os primeiros dias que a gente ficou isolado, ficou em casa, eu tenho uma sala que eu gosto muito e eu abro a janela, o céu começou a ficar cada dia mais limpo, aquele silêncio na cidade, aquele silêncio da vida, aquela coisa toda. Então eu conseguia ter um contato com Deus divinamente lindo, né? Com tudo, Deus, extraterrestre, Sim. o que pintasse de luz eu Tava estava ali. enxergando, né? E foi um momento maravilhoso. Teve os momentos ruins também. Mas eu costumo dizer, que a gente existe porque pensa, pensa porque existe, é resultado do pensamento. Então, nesse momento em que a solitude nos tomou conta, naquele momento que a gente não podia sair, que a gente tinha limitações e que a gente pensava qual é o nosso território, qual é a nossa dimensão, a pandemia, nesse sentido, ela me libertou também. Então eu entendo exatamente o que a senhora está me falando e eu acho que a gente pode ser o sonho de alguém e não ter Sim. consciência, né? Então, esse momento, para quem foi sensível ou teve sensibilidade, entendeu o propósito de Deus, da existência, de uma inteligência maior, e eu acho que a pandemia, ela me trouxe uma maturidade para algumas questões. E outras ela me trouxe uma compreensão de que eu precisava amadurecer para outras questões. Pena que todo mundo não compreendeu isso. Eu esperava que a pandemia fizesse as pessoas melhores. Mas me parece que quem viveu essa experiência do Senhor, quem viveu a minha, cresceu com ela. E cresceu até também na dimensão da solidariedade, do entendimento do mistério, por que é que um foi e o outro não foi. Exatamente. Para mim era difícil, como eu sempre trabalhei com animação vocacional, tinha muitos discípulos, formei muita gente. Eu lembro que tinha uma irmã, uma Eliane, que cuidava de pessoas com deficiência visual. E era uma escola onde é difícil você formar a pessoa para chegar a tratar pessoas com tanta sensibilidade e necessidade. E a irmã ficou 45 dias, vai para a UTI, sai da UTI, entuba, desentuba, e aquele começo que os médicos davam notícia de noite, e a superiora ligava para me dar notícia à noite, e às vezes dizia, meu Deus, por que essa irmã não me diz esse assunto amanhã de manhã, tem que ser agora, meia-noite, e aquilo foi me dando uma aflição. Até o dia que, quando a irmã ligou, esperou a irmã, sai, mas Eliane morreu. Eu lembro que eu tive uma resposta assim, bem minha, quando eu já canso. Eu fiz assim, graças a Deus, no céu não precisa mais tubo. Olha só. Eu não aguentava mais, entubou. Então, eu disse, graças a Deus, no céu não precisa tubo. E aquilo me ajudou depois a refletir sobre a transcendência e a liberdade da gente realmente se ver livre deste corpo que nos suporta para viver o que realmente importa, que é a nossa vivência diante de Deus. Perfeito. Exatamente. Cada uma de nós que saiu da sua casa, que até apanhou para sair, e que atravessou o oceano para vir ser irmã dos irmãos, precisa chegar no abraço do Eterno, e não dá para abraçar o Eterno sem passar daqui. E a outra coisa que eu achei que foi muito importante foi o silêncio, porque realmente houve um silêncio muito grande. Nós podemos ver o silêncio do desprezo, do ignorar o outro, que eu costumo dizer, às vezes, quando as pessoas estão em conflito, que faz aquele silêncio assim, de agredir o outro, mas o silêncio
do silêncio verdadeiro da natureza, ele nos unifica. Porque, na verdade, como dizia o Papa Francisco, tudo está interligado. Tudo está interligado, também acho. E tudo tem um E propósito. tudo isso nós vamos tecendo a vida. No silêncio, nós vamos conseguindo tecer a vida. O tempo da pandemia foi o tempo que, por exemplo, eu fiz a minha pós em Direitos Humanos. Porque quando eu tirei minha carteira de estagiária, fui levar para Dom Paulo Evaristo. E Dom Paulo disse assim: olhe, advogado estuda muito para tapiar. E levantou o dedinho e fez assim: mas os pobres e os direitos humanos, não esqueça os direitos humanos. Isto era 15 de setembro. E quando deu 14 de dezembro, Dom Paulo partiu. E foi a última conversa pessoal que nós tivemos. E que eu peguei, falei, agora eu preciso dar um jeito de colocar isso como programa de vida. Realmente aquela fala de Dom Paulo foi uma fala que, como imperativo vocacional. E na pandemia eu achei uma faculdade com uma pós em Direitos Humanos no interior de Minas. Então, em vez de eu ficar resmungando que estava trancada dentro de casa, aproveitei para estudar, fiz a minha pós. E também estava acessível a forma de pagamento, porque era pandemia, né? Tinha tudo. E eu percebi que esse silêncio deu uma unidade diferente. Para estudar, para rezar, para ficar comigo. Ok. E a gente precisa aprender a ficar com a gente. Perfeito. Eu até ouso agora dizer algo mais. Eu acho que muitos problemas de certos matrimônios, eu até acho que muitas dificuldades da manutenção de algumas sociedades conjugais são justamente porque cada um não consegue ficar consigo e invade o lugar e o espaço do outro. Perfeito. Porque a gente precisa gostar da nossa companhia, não é da companhia. Se eu não gostar da minha companhia, eu também não consigo gostar da companhia do outro, nem ser boa companhia para o outro. E uma coisa que eu acho importante também, além da companhia, é a gente saber e ser útil. Eu sempre, à noite, quando eu vou dormir, eu pergunto, eu fui útil hoje? Eu lembro que no meio da pandemia, um pouco antes, eu atendi um advogado, e eu fiz a numerologia dele, joguei minhas cartinhas e tal, e eu falei para ele, olha, a sua filha vai casar quando ela tiver 27 anos. Veio uma intuição, eu falei. Passou, veio a pandemia, ele pegou o Covid, e antes de se internar, no momento mais alto da Covid, ele me ligou e falou, olha, eu tô indo me internar, chorando, reza por mim, não sei o quê, e tal. Aí passou. Ele estava bem grave, ele se salvou, depois ele falou para mim, sabe o que me ajudou? Eu só lembrava de você falando que eu ia ver o casamento da minha filha com 27 anos. Como ela tinha 24, eu ia sobreviver. Faltava mais 3. E ele era uma pessoa meio ateu, assim, sabe? E hoje ele é uma pessoa que tem muita fé na natureza, nas coisas, me pergunta, e é uma pessoa muito interessante, sabe? Então eu pergunto, bom, eu quero te agradecer muito por essa entrevista que me tocou a alma, e queria também aproveitar essa sua presença tão divina aqui, e a minha gratidão por você me conceder esses momentos tão felizes, e eu queria pedir mais uma gentileza, assim, pela sua força. Se uma pessoa que hoje, no Brasil, na Índia, na França, em Portugal, onde for, quiser ser freira, o que você diria para ela? Olha, eu sou suspeita de falar porque a gente acabou nem entrando nisso, né? Eu gastei toda a minha vida. Essa é uma parte bonita. Eu não sei se nós temos limite de tempo ou não, né? Não, pode falar, pode falar. Eu, enquanto religiosa, sempre dediquei a minha vida ao serviço da animação vocacional, que é o acompanhamento de jovens que vão ser freiras ou padres. E aqui no estado de São Paulo, eu trabalhei com alguns bispos que sempre confiaram
essa tarefa à minha pessoa, e até o ponto de eu ser reconhecida nesse sentido e ser eleita a primeira mulher para o serviço da coordenação vocacional no estado. Que legal. E então, como animadora vocacional, eu trabalhei 30 anos, justamente ajudando as pessoas a realizar a própria vocação, mas também depois, nos últimos anos, até 2011, eu fui realmente aquela que tinha sido eleita para a coordenação do Serviço de Animação Vocacional do Estado, e como diz um bispo com quem eu trabalhei, e que foi o bispo referencial do Estado, Dom Manuel Barrado Carral, ele dizia: você chegou ao topo que uma mulher na igreja pode chegar. Porque realmente era uma função equiparada à de homem. E voltamos lá na história do masculino, Sim. Do machismo, do patriarcado, que na igreja é muito forte. Ainda é nos dias de hoje? É extremamente forte. E aqui foi outra das minhas grandes lutas, porque eu sempre quebrei essas coisas, né? Diz alguém que eu penso fora da caixinha. Eu tô quase acreditando. Tô quase acreditando. E é verdade. Porque realmente, até quando eu vou trabalhar coisas simples, tem isso. O Serviço de Animação Vocacional, ele tem uma função importante. É ajudar a pessoa a se conhecer, a se perceber, para se entregar no lugar certo. Perfeito. Ser freira, ser padre, não é ser mais que ser leigo. É ter uma função diferente. E nesse universo bonito de preparar jovens para a vida consagrada, eu tive em 2010 a alegria de ir no México representando o Brasil. E a alegria maior é que durante 8 dias de congresso eu fiz parte de um grupo de trabalho onde estava ao meu lado um cardeal assim que nos deslumbrava a todos. Cardeal Bergoglio, que depois, anos depois, se tornou o Papa Francisco. E eu lembro assim que eu fiquei muito emocionada, porque eu voltei para o Brasil e disse para um bispo assim: nossa, tinha um cardeal no meu grupo, uma pessoa tão diferente. E ele disse assim: como assim diferente? Eu disse: um homem livre, desprovido de rendas, de brocados, de formalismos, uma pessoa assim, reconciliada com a vida, e que a gente sentia isso. Então, a animação vocacional me trouxe também essa alegria de ter convivido ao longo de 8 dias, ouvindo, naquela época, o então cardeal Bergoglio, que depois foi Papa Francisco, que eu diria assim: viveu e morreu do mesmo jeito, preocupado em fazer os outros felizes. Então eu penso que os nossos jovens precisam desse testemunho de alegria, de felicidade, para que eles também, de posse, porque ninguém dá o que não tem, de posse da alegria, da felicidade, possam fazer os outros felizes. E ser padre, ser freira, ser uma liderança na sociedade, a grande missão é essa. Não é tanto... Eu não tenho essa preocupação de ficar pregando no ouvido de ninguém, fazendo o que eu... Não, pode ser minha religião, pode ter de outra. No meu mundo do direito, eu lido com católicos, eu lido com evangélicos, eu lido com ubandistas, eu lido com ateus. Mas o que determina as pessoas é a índole, é o caráter, não é a religião. Mas não é a opção sexual. Para ser freira. É preciso coragem. Porque essa palavra é preciso eu acho coragem. Muito forte, muito representativa pelo que você me mostra. Eu acho que você, Manuela, é de uma coragem, assim, é de uma força.
Eu consegui me transportar para Portugal no começo da nossa entrevista, e como eu conheço bem Portugal, então eu sempre quando, eu sou muito intuitivo, então às vezes quando eu estou andando na rua, que eu vejo uma casa antiga, eu fico olhando, eu fico imaginando quantas gerações moraram ali, e tudo que foi vivido, e fico tentando Sim. entender a história, os preconceitos de cada geração, de cada época, né? E de uma certa forma, a igreja hoje está indo para onde? Hoje, 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 agora, agora. eu diria que, Até com o novo Papa. então, eu pessoalmente, depois de toda a minha trajetória, eu tenho 44 anos de vida religiosa. Ok. Adoro dizer, 67 de idade. Eu digo, quem deu a vida aos outros não precisa esconder a idade. Tanto que eu não pinto meus cabelos. Às vezes o povo diz assim, você faz luzes? Eu rio e digo assim, Papai do Céu faz para mim, e tem umas pessoas que colaboram significativamente. O exame do AB também colaborou bastante, então Então, ficou tô bom. aqui. Tá tudo certo. Demorou, chegou e vai ficar. Exatamente. Eu nunca passei uma tinta no cabelo. E eu nunca escondi idade. E é uma coisa que, por exemplo, me alegra muito, eu vou no trabalho, para cá e para lá, e às vezes eu vejo jovens advogados esses dias, e hoje ainda, que está um dia difícil, teve um colega jovem que disse assim, eu fico encantada de ver que você, com essa idade, uma senhorinha, eu até parecia que eu era uma vovozinha, uma senhorinha, você tem tanta força, e a gente que é jovem não tem. Aí eu ri e disse assim, a força é quem dá, por um lado, é o encanto da vida. Por outro lado, é a coragem. E eu hoje comecei o dia escrevendo sobre a coragem. Olha só. Porque ontem à noite eu fui lá para a favela de Paraisópolis e a gente viu toda aquela violência, toda aquela coisa triste. Sangue para cá, fogo para lá, guerra para colar, enfim. E de manhã eu olhei, eu abri assim o dia, pensei, meu Deus, qual é o sonho de consumo de hoje? Qual é o sonho de consumo de hoje? E eu entendi. O meu sonho de consumo para hoje, para este dia, era a paz. Olha. A paz com letra maiúscula. Mas a paz, ela não é uma coisa fruto de milagre. Ela é fruto de um ressurgir para o novo. É eu matando o meu egoísmo, os meus quereres, eu dando passos em direção ao outro, para que a paz chegue. Aí eu fui fazer um artigo dizendo assim, que as mães de Paraisópolis, elas não pedem coisas caras. Elas pedem a possibilidade de chorar os filhos atingidos pela violência e de cuidar daqueles que foram mortos ou cuidar daqueles que estão feridos. Então esse é um direito humano que não se pode negar a ninguém. A mãe derramar a lágrima pelo seu filho, ou que está gravemente atingido, ou que já está morto, isso é um direito que a gente precisa efetivar e viabilizar. E não adianta querer falar de Deus numa sociedade que agora invoca a Deus indevidamente para qualquer coisa. Nunca se usou tanto indevidamente o nome de Deus. Uhum. Se Deus se faz presente naquele irmão, naquela irmã, naquela pessoa que está na minha frente. Uma pergunta. E aqui, para responder a sua... Para onde vai a igreja? Tá. Uma pergunta, antes de responder essa. O livre-arbítrio, o que é para ti? É essa liberdade total que Deus me dá. Ele me deu inteligência para eu me conduzir. Ele não intervém
sequer quando eu quero fazer minhas bobagens. Ele me deixa livre. Agora, também, depois, ele cobra as responsabilidades. Todos nós temos a possibilidade de fazer bem ou de fazer mal. Inteligência, o saber, e agora estou falando o saber da alma, nos foi dado. Eu não acredito que ninguém não sabe o que é ruim. Todos nós, mais ou menos, temos consciência do que não é bom. Tanto que a gente, quando não faz algo correto, a gente se esconde. Até se volta lá no começo da Bíblia. Perfeito. Né? Adão se viu nu. Nós ficamos nus diante da nossa falta de ética, diante da nossa falta de propósito, diante da nossa coação à própria voz interior. Porque às vezes a gente até sabe, nossa, parece que eu tenho que ir por aqui, mas a gente insiste em ir por ali. Sim. E Deus deixa a gente ir, deixa quebrar a cara e com isso a gente aprende. Então eu costumo dizer, Deus nos respeita tanto que Ele não nos coíbe. Você quer? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Eu costumo dizer para os meus clientes assim, olha, esse papo de vai com Deus, fica com Deus, isso é papo furado. Deus não vai, Deus não fica, Deus não ajuda, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Quando você quiser rezar, mas presta atenção no que você está pedindo, porque o universo manda. Sim. Então, sim. Deus é muito sábio, óbvio, né? Essa inteligência que nos criou é gigantesca. Sim. Então, você tem que saber o teu propósito para você entender o propósito que vem da vida para você. E isso é perfeito. Então, para resumir, a igreja está indo em busca da paz. É isso. Eu acredito nisso sinceramente. Eu estou começando Agora, a entender isso. Eu até preguei um retiro para os agostinianos. Sim. Que é a congregação de onde saiu o atual Papa Leão XIV. Leão XIV. Aí, a congregação religiosa, ela tem um carisma próprio, cada uma, em que ela pega um ensinamento e torna aquilo vida na sua vida e na sua filosofia e na sua ação. Os agostinianos têm no carisma a essência de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que foi um santo bem, muito, Ele diria, era típico. filho de Santa Mônica, né? Eu conheço uma história, me diga se é verdade. Diz que ele não era uma pessoa muito correta. E a mãe dele ficou rezando 25 anos e as pessoas diziam a ela, para de rezar que ele não tem cura. E diz que ela rezou tanto que ele virou santo. Santo É uma história que eu não se digo, conta, não, né? Tem um fundo de verdade. Sim, eu sei. Eu só diria assim, ele era um jovem Perfeito. muito Curioso. muito dado a uma vida mais libertina. Que queria ter a experiência da juventude. Exatamente. Chique isso. E ele deixava, entre aspas, a intimidade com Deus mais à frente. Certo. E Santa Mônica, Boa explicação, gostei. que a gente às vezes faz assim, né? Uhum. A gente protela. E Santa Mônica realmente sempre foi muito fiel na oração. E aqui eu aproveito para dizer às mães como é importante a oração da mãe pelo filho. Eu sempre digo assim, é fundamental. E a filosofia de Santo Agostinho foi muito bonita, né? É uma das que eu mais gosto. E aí, quando ele realmente tem o encontro com Deus, ele percebe a importância de reconhecer a culpa como instrumento de encontro com o amor de Deus. Que lindo isso. Ó feliz culpa que te trouxe a salvação. Então a culpa redimensionada à luz da realidade, da verdade do meu eu, ela perde aquele peso
que às vezes se tem na psicologia, o que eu fiz, mas ela readquire um novo sentido de vida. Ó feliz culpa. Foi através daquela culpa toda que ele percebe a essência do amor de Deus que desde sempre caminhou com ele. Então, assim, os padres agostinianos, por carisma, são essas pessoas que trabalham o humano, não obstante as dificuldades de uns e de outros. Considerando as provações. O Papa é aquele que, do ponto de vista espiritual, enquanto pai da fé, deve ser esse norte, essa bússola orientadora, seja para os filhos da Igreja Católica, seja para os outros, porque como chefe de Estado, ele também é chamado a dialogar com esse universo que é o mundo e que são as diferentes religiões. Fiquei muito feliz que neste tempo pascal, em que nós estamos voltados ainda à Páscoa, da ressurreição do Senhor, o Papa começou a fala dizendo o que Jesus disse quando apareceu aos apóstolos: a paz esteja convosco. E como eu já disse antes, a paz não é algo milagreiro que cai do céu, não. É algo que a gente constrói todos os dias. E que a gente precisa de esforço para dar o passo em direção à paz. Porque todo mundo gosta de ter a última palavra e de vencer a sua. Depois a paz, que é fruto da justiça. A justiça é geradora de paz. E isso é muito sério. Que lindo isso. Não tem paz sem justiça. Verdade. Diante de todo esse complexo mundo em que muitas coisas estão em xeque, em que muitos valores estão sendo avaliados e novamente pesados e pesados com as ambiguidades do nosso tempo, eu teria alguma dificuldade de dizer para onde a igreja vai se pensamos a igreja enquanto instituição. Ok. Como eu tenho algumas vezes esses dias já foi perguntado. Todos nós temos uma tendência. Eu lembro, quando eu era estudante, de manhã a gente tinha aula com o professor Capobianco, à tarde a gente tinha com um professor maravilhoso. Mas sempre tinha a tendência da gente ficar fazendo comparação com o da manhã e com o da tarde. Mas cada um é um e é único. Ok. Cada um é um e é único. Então, e a mesma matéria, que era direito penal, processo penal, com o professor Capobianco tinha o jeito de ser da personalidade e da experiência do professor Capobianco, e à tarde, eu estou conscientemente omitindo o nome do da tarde, justamente para que nem apareça também Sim. as diferenças. E à tarde, o da tarde tinha um cunho muito humano, mas muito crítico. Ele começava a aula falando do que aconteceu de ruim na semana. E nos levando à consciência crítica. Eu, por exemplo, fiz meu trabalho de penal, processo penal na pós-graduação por causa da fala dele, que foi falando de Brumadinho. Na primeira vez que ele foi falar o assunto da semana, que era Brumadinho, eu falei, nossa. Aí eu fiz, professor, isso daria um trabalho. Ele disse, dá, você quer ajuda? E começamos, então, assim. O da manhã era muito diferente do da tarde. E não quer dizer que um seja bom e o outro seja ruim, ou que um tenha valor e outro... Os dois tinham valores, mas tinham valores diferentes, porque têm personalidades diferentes, têm experiências diferentes, e também tem um liame diferente. Cada um de nós se deixa sensibilizar mais para determinadas coisas do que para outras. Então, isto trazido para a igreja, eu tenho dito, não dá para comparar o Papa Leão XIV com o Papa Francisco. O Papa Francisco viveu num tempo próprio, com uma personalidade muito própria dele, que eu
até acredito, será difícil termos outro igual, porque ele era uma pessoa potencialmente livre internamente. Este nosso atual Papa vai, com certeza, ter jeitos diferentes, porque ele tem uma personalidade diferente. Ele está vivendo, inclusive, num tempo histórico diferente e com exigências diferentes. Ok. Mas é um homem de paz, né? Mas é um homem de paz. Então, nós precisamos aprender a conversar com o que é essencial. Uhum. O que é essencial? Para começar, o essencial não é ter esta ou aquela ou outra religião. Jesus não falou de religião com ninguém. Verdade. Ele falou de uma coisa muito mais ampla: o reino de Deus. Concordo. E o reino de Deus é algo muito mais amplo. E até do ponto de vista filosófico, também é algo muito maior. Então, e Deus também não se deixa aprisionar. Não adianta querer aprisionar a Deus, nem aprisionar o Espírito Santo, que graças a Deus ele não se deixa aprisionar. Prova está que até hoje, no outro conclave, e agora nesse, aqueles que nem eram citados, que nem eram julgados, que nem eram apostados, foram os que saíram. Porque é o Espírito que conduz a igreja. E esse Espírito que vai tecendo as relações a ponto dos cardeais também irem entendendo quem é melhor para este momento. Eu tenho ficado preocupada quando eu tenho visto, não tenho nada a favor dos Estados Unidos, mas eu tenho ficado preocupada quando eu tenho percebido que as pessoas parecem que querem anular Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Ou ele se anula por si só, né? Quando o Papa nasceu, gente, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele foi missionário na América Latina. Peru. Ele adquiriu esse jeito de ser da América Latina e ele vai governar uma igreja que está presente em todos os países do mundo. Então ele vai precisar levar a unidade para todo mundo. Num momento mundial que nunca se falou tanto em inclusão como agora. Exatamente. Né? Então, quando eu pergunto assim, para onde a igreja vai, eu continuo achando que vai para a paz. Por quê? Porque o Papa Francisco, a nossa eterna gratidão, porque ele trouxe todo esse olhar para a paz. Esse olhar para a paz, para a igualdade, para as mulheres. No papado do Papa Francisco, a mulher no Vaticano não teve a função de mera secretária. Ela teve voz e teve voto. Quando eu estudo a história do Papa Francisco, que eu vejo ele na Argentina, na época da ditadura, que ele pegava no carrinho dele, botava a pessoa deitada, botava umas frutas e tirava as pessoas da ditadura fora do país, né? Ele me chamou muita atenção quando eu vi esse documentário, quando eu vi essa história, quando eu via a coisa. O fato dele falar o tempo inteiro que ele torcia para o São Lourenço, né? Quando ele veio ao Brasil, aquele encontro mágico que ele perguntou para aquela garota que fez o discurso, né? Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Ela falou Pelé, e foi lindo aquele momento. Então, ele falou da cachaça em Minas Gerais, sabe? Uma realidade. Então, assim, no avião ele falou sobre os homossexuais, ele falou muita coisa sobre judeu, sobre negro. Foi um Papa que chamou muita atenção de pessoas que eu conheço muitas pessoas que não são católicas, que pelo contrário até nem gostam, tem muita encrenca, vamos dizer assim, com a Igreja Católica, mas sempre fala: nossa, mas o Papa Francisco é bacana, ele tocou tanta gente, né? Eu vi juízes isso eu acho maravilhoso. Eu vi juízes embasar sentença com a palavra do Papa Francisco. E vamos lá, a senhora acha, qual a expectativa que a senhora tem, sua expectativa, não essa técnica que a senhora está falando, sobre o Papa Leão XIV? Eu realmente, assim, sinceramente, eu acho
por esse momento muito delicado que a gente vive, eu tenho tentado não Fazer ficar... expectativa. Porque Mas lá no seu assim, íntimo, a assim... a nossa frustração vem na medida dos nossas grandes apostas. E eu até acho desonesto, não, a palavra Mas desonesto não fato... é sem caridade, botar a ele um peso. Mas o fato dele ser jovem, ter 69 anos, jovem, né, enquanto Papa, e me parece que tem uma disposição incrível. Sim. Não nos dá um alento de que Não, eu tenho ele vai esperança. caminhar? Eu tenho Um alento esperança. muito grande, que ele vai... não digo continuar o legado de Francisco. Eu concordo em números e grau. Cada essência é de um jeito e cada caminho é do outro. Mas como eu, enquanto pessoa espiritualista, eu desejo que cada dia mais os grandes mestres que passarem pela Terra tragam essa palavra paz. Eu não sei ainda se eu tenho expectativa ou não. A Eu ainda paz estou conhecendo precisa ele. vir também dessa esperança. Mas eu quero ter essa esperança. Que nos move. Porque o mundo precisa, né? Exatamente. A paz, fruto da justiça, vem sedimentada numa esperança de um mundo melhor. Perfeito. Mais igual, mais inclusivo, menos segregador. O que eu espero? Eu espero que, sinceramente, ele, enquanto sucessor de Pedro, faça aquilo que é dado a Pedro. Ok. Vai e confirma os teus irmãos. Perfeito. E esse ir e confirmar os irmãos é confirmá-los em tudo o que há de melhor para construir uma sociedade mais civilizada, mais harmônica, mais integrada. Porque o senhor falou aí, né? A questão que é séria, está aí, não tem como não ver. E também não tem como querer esconder. Claro. Das pessoas com opções de sexualidade diferenciadas, seja feminina, seja masculina. E uma das coisas que a gente precisa se penitenciar, e penitenciar-se não para dizer, ai, sou culpado, mas para mudar e começar a fazer melhor, é o respeito à decisão, à escolha dessas pessoas. A condição também. É a condição dessas pessoas. Mais do que escolha. Por quê? A castidade, que é um valor, nós irmãs professamos o voto de castidade, não estou negando em absoluto, né? Okay. O 9º mandamento manda ser casto, e isso tanto vale para os casados, como para os solteiros, como para os viúvos. Mas a castidade, ela é uma virtude necessária neste mundo. A caridade. A caridade. Ela ultrapassa este mundo. A caridade transcende e a caridade vai conosco para a eternidade. Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Amém. Então, eu diria que o leque maior que todos nós, nas diferentes dimensões, precisamos buscar é a plenitude do amor de Deus que se faz presente em cada pessoa e que ela só atinge essa plenitude quando ela é dona de si. Se eu não me pertenço, eu não consigo me doar. Perfeito. Então, talvez por isso que eu tenho evitado, sobretudo, né, até porque a gente sente uma cobrança, sério. Ter muitas expectativas em relação ao Papa Leão. Eu rezo por ele. Eu comecei, quando o Papa Francisco faleceu, que as pessoas me perguntavam, eu pensava, ai meu Deus, como falar desse homem tão grande agora para o povo entender? Então comecei dizendo assim, o Papa, como pai da humanidade, partiu. Nós vivemos 9 dias de oração
pedindo em sufrágio dele. Foram aqueles 9 dias que a gente foi se dando conta, o pai foi embora. E aí veio depois o tempo da escolha do novo Papa. Acabou o tempo tomamos consciência que o pai não está mais entre nós, mas nós ficamos. Precisamos sobreviver. E como vamos sobreviver? Veio a escolha do novo que levará adiante a vida da igreja. E esse levar adiante, então, tem que ser revestido de um respeito profundo à unicidade desta nova pessoa. Ele é uma outra pessoa. Aquilo que é tradição, aquilo que é doutrina, permanece imutável. Mas até essa imutabilidade, ela vai ser diferente. Porque é algo que está numa outra pessoa, numa outra personalidade. Então, se eu começo a querer exigir deste novo líder que tem a compostura e a postura do anterior, eu começo até a tolher a ação. Mas eu acho que não é nem isso. Quando eu falo em expectativa, eu falo uma expectativa mais branda, não é uma política social gigantesca de... Não, é assim, o que a gente precisa? De fé, de amor, né? Quando tá difícil, a fé cura. Isso. Quando a fé não cura, é porque está muito difícil, mas a fé também cura. A fé então, cura. É nesse sentido, não tem esse peso, se não. vive com a esperança. Exatamente. Então, eu olho pro Papa Leão XIV. Papa Leão XIV como um novo tempo, né? Então, Sim. quando eu digo Novo tempo. esperar o novo vir. Porque assim, o Papa Francisco foi lindo e cumpriu a missão. Eu não espero que ele repita, mas como ele mesmo falou, ele vai dar continuidade. Isso já está dito. Sim. E pelo menos eu ouvi. Então, assim, a partir daí, a esperança é que ele consiga, nas suas aparições, nas suas viagens, nas suas conversas, nos seus diálogos, nas suas posições políticas, nas suas intervenções, que ele consiga levar a paz. Porque o que a gente falou hoje aqui, e que você me trouxe, Manuela, foi lindo, que é a paz, né? Então, eu queria mudar um pouquinho de assunto. E deixa só te falar uma coisinha também. Diga. Acho que é uma coisa que o Papa tem, que todos nós, a gente já identificou, que nós precisamos aprender. O quê? Capacidade de escuta. De escuta. Todos nós queremos ter a última palavra. Verdade. E uma das características da personalidade do Papa Leão XIV é escuta. E o tempo que vivemos é muito necessário para isso. Perfeito. Outro dia eu entrevistei a Karen, que ela fundou o Museu da Pessoa, e ela falou exatamente isso. Ela entrevista pessoas e tal, até dei uma entrevista para eles que ficou bem gostosa, assim, que eu falo mesmo da minha espiritualidade e tal. Então eu falo, a escuta é uma coisa fundamental, e a fé também. Né? O fato de eu não ser católico, mas de eu ser católico, me leva a... Que nem, por exemplo, eu não sou um católico praticante, mas eu adoro os santos católicos. Eu sou apaixonado por São Judas Tadeu, por exemplo. Essa criatura de Deus me salvou muitas vezes na minha comunicação. Né? Santo dos impossíveis. Eu adoro ele, assim. Tem a estação São Judas do metrô em São Paulo. É absurdo você tentar ir qualquer dia 28 de cada mês, porque você não consegue descer do metrô. É muita gente. Né? E a celebração é muito bonita. É muito bonita. E são as duas igrejas. Né? Então, eu sempre, quando eu vou ali, eu vou nas duas igrejas, na velha e na nova, né? Eu gosto muito de acender vela, então ele tem um lugarzinho de acender as velinhas, eu vou lá, eu rezo pela paz, eu rezo pelo mundo e tal. Então a fé, para mim, ela não tem religião, ela tem amor. Exatamente. Ela tem amor. Então, só para finalizar, eu acho maravilhoso que o Papa tenha essa escuta e entenda a alma das pessoas.
sabe? Porque quando você escuta a alma do outro, não importa a religião, não importa a cor, não importa o sexo, não importa nada, mas importa a verdade que aquela criatura conseguiu me trazer. E muitas vezes, essa verdade às vezes nos cala, não no sentido da gente não poder falar, porque é tão bonito, aquilo é tão tocante e aquilo nos ensina tanto que o silêncio é um sinal de reverência para o Sim, outro. sim. Isso, para mim, não tem preço. A existência, eu sou grato à existência. A existência, para mim, eu ainda não sei explicar como ela veio, para onde ela vai. Eu ainda estou em busca disso. O meu próprio caminho espiritual é tentar entender isso. Hoje, graças a Deus e através de você, eu entendi o seu olhar, eu entendi a sua explicação. Eu quero te agradecer, que foi lindo isso. Para mim foi muito bom Tá. também, assim. Eu tenho falado nas minhas coisas assim sobre as mulheres, então hoje eu estou muito honrado de conhecer Muito uma mulher obrigada. tão Obrigada. maravilhosa. Olha, toda a minha Muito gratidão obrigada por esse mesmo. encontro. Muito Muito obrigada. obrigado. Eu agradeço imensamente o convite e hoje, assim, foi um dia, como eu disse, Difícil para ti. eu emendei o dia de ontem, quando eu levantei 4 da manhã, em todas as atividades, quase que emendando com o de hoje, e sempre assim, cercada de gente, de uns e outros. Mas este momento aqui também, para mim, ele acabou sendo um momento de eu me refazer, de tranquilidade. Alguém disse para mim assim, você vai ter coragem? Você não vai cancelar? Eu disse, não, gente, eu não vou cancelar. Não, e eu gostaria até... E eu me senti muito bem, E eu realmente eu gostaria diria que me muito. refez. Então, eu gostaria muito, muito, muito da gente fazer de novo outras vezes, porque... Podemos fazer bom. com temas outros. Exatamente, mas eu quero terminar, e eu queria que você tivesse... só fizesse isso com muita simplicidade, que é uma coisa que me toca muito. Me tocou muito a sua mãe, me tocou muito. As mulheres e as mães me tocam profundamente. Então, eu queria que você me falasse, em pouquíssimas palavras, se você tivesse que falar algo para tua mãe hoje, o que você diria? Muito obrigada, porque eu vejo que assim, no tempo dela, na história dela, e eu penso que isso é muito importante. Ok. Eu acho que a mãe, qualquer mãe, sabe se acertou ou se errou na vida adulta do filho, porque aí é naquele adulto que ela gerou, que ela formou, que ela fez crescer, que ela vai perceber. Uhum. Eu acredito profundamente que toda mãe quer acertar sempre. Mas às vezes até pela dose, ou de mais ou de menos, ela pode não acertar aquilo que realmente ela quer acertar. Como diz São Paulo, faço o mal que não quero e não o bem que desejo. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. E a mãe às vezes faz o mal que ela não quer e não o bem que deseja. Mas eu, por exemplo, sempre que eu rezo pela minha mãe, eu agradeço. Amém. Até mesmo o autoritarismo, o jeitão, Uhum. tá ótimo. Perfeito. E por isso, talvez também, que eu acabei escolhendo ser mãe, não de um número restrito de filhos biológicos, mas de todo esse mundão de gente a quem eu tenho assistido e quem eu tenho cuidado. Uhum. E eu acho que a maternidade, ela vai muito além dessa questão de gerar, mas ela vai no sentido do cuidar. Entendo. E de dar vida a quem está à margem da vida. Então eu penso que para o senhor que tem esse carinho com a mulher é essa fonte da vida. Amém. Muito obrigado. De nada. Bom, estamos terminando aqui o Conversa do Cotidiano, hoje com essa pessoa queridíssima, essa freira maravilhosa, Manuela, que nos trouxe toda a sua história linda. Eu peço a todos que acompanhem. Quero aproveitar e hoje quero deixar um beijo para minha mãe, seja ela onde ela estiver. Saudade imensa. E gratidão a todos que estiverem nos assistindo. Amém. Obrigada pelo convite.